Fala aí, galera do Por Nosso Alviverde, Kleber no ar para mais um vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre Grêmio e Palmeiras. Derrota no Rio Grande do Sul, uma derrota normal, por conta de ser o Grêmio, por mais que não seja o melhor Grêmio possível, e a gente ter vantagem lá. É um Grêmio que é o terceiro colocado, hoje segundo, né, que ganhou da gente no Campeonato Brasileiro, e vai disputar essa vaga na Libertadores. E se o Botafogo vacilar, vai disputar o título. Como acho que o Palmeiras, se encaixar direitinho ainda, consegue chegar, mas acho difícil o Botafogo leve esse campeonato com uma certa tranquilidade pelo que construiu no primeiro turno e não pelo que ele vai fazendo no segundo. O jogo começa com o gol do João Pedro, ex-lateral direito nosso, hoje é jogador do Grêmio, numa tabela muito característica desse time do Grêmio, né? Uma tabela por dentro ali, entre o Soares e o João Pedro, com uma triangulação bem trabalhada pelo Grêmio. Não foi marcada pelo Corinthians. O Grêmio fez 4 gols no Corinthians, todos tem tabela por dentro, todos tem tabela por dentro, tem triangulação, e fez o gol assim ontem. O Palmeiras não marcou, e aí ficou difícil, que o Grêmio começou a tentar se defender, e mesmo assim o Palmeiras criou algumas chances. Foram 18 finalizações, se eu não me engano, ou seja, o número de finalizações mostra um volume bom de jogo, onde as chances não foram claras, como a gente pensa que poderia ser melhor, mais contundente. E de fato foi o time do Palmeiras que precisou atacar, e foi uma coisa meio que forçada na questão aí. Muito dessa contundência é na falta do Mike ser na questão do Mike ser o ponta direita, do Mike jogar pela ponta direita, jogar o Arthur para a esquerda, não ter a mesma contundência com os dois lados. O Abel precisa, talvez, para a Bomboneira, repensar isso. Talvez ele tenha feito nos treinos alguma coisa e manteve nos jogos a formação que foi até razoavelmente bem contra o Corinthians. Não foi o melhor jogo possível, mas funcionou bem contra o Pereirão. E o Pereirão acabou, só que era o Pereirão, né, mesmo sendo fora de casa. Agora o time ele tá descansando, voltou ontem, hoje, né, depois do jogo, já está em São Paulo, descansa amanhã, se representa no domingo, já visando o jogo contra o Boca Juniors. Contra o Boca, tentando conjecturar e fazer alguma coisa nesse sentido. Aí, antes de fazer nada, a gente vai vou projetar um pouco o jogo do Boca. Acredito eu que o jogo não foi um jogo ruim do Palmeiras, mas longe de ser bom. O Palmeiras teve volume, está começando a melhorar e pôr as coisas nos eixos. O Abel tem que ajustar as peças dentro de campo para que o time volte a fazer os gols necessários e tenha a possibilidade de passar para a final da Copa Libertadores, que será disputada no Maracanã, dia 4 de novembro. O Palmeiras precisa estar lá. É o pior Boca possível, mas é o Boca. É um time difícil, tem toda a mística, a gente não sabe. E quando eu falo mística, eu falo de juiz, né? Porque isso, na época que o Palmeiras enfrentava o Boca, antigamente, quando não dava na bola, o apito resolvia pro Boca, a gente sabe disso. E o Palmeiras tem que evitar que isso aconteça, não dar margem para isso, e o Abel tem que ajustar as peças para que a criação seja melhor e a eficácia, obviamente, também seja melhor. Mas não joga igual ano passado. Infelizmente, às vezes a gente tem que entender que o melhor futebol possível não será o do ano passado. Dá para ser campeão ainda, mesmo sem ser tão brilhante como foi no ano passado, que talvez tenha sido o auge do trabalho do Abel no Palmeiras, e talvez ele fique aqui até o fim do ano que vem e depois renove até 2025, que tem o Mundial da FIFA lá ainda nos Estados Unidos, e tenhamos aí a disputa desse Mundial, e aí sim o fim do ciclo do Abel. Porque assim, todo o ciclo tem começo, meio e fim. Em algum momento a gente tem que pensar numa possibilidade de ir embora. Não que vai acontecer esse ano ou ano que vem, mas tem que começar a pensar o Palmeiras, a planejar um Palmeiras pós-Abel. Tem algumas especulações para o ano que vem: Bruno Henrique, Scarpa, com mais liberdade o Barros para contratar, sem tanta
barreira financeira para que ele possa fazer as contratações, e seriam 4 nomes aí para um negócio ficar muito bem quisto e muito bem pensado. Perfeito? Por hora é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva aí no canal, ativa as notificações. Vem curtir o Palmeiras. Aí a gente volta durante a semana, mas com muita coisa, com algumas informações sobre Palmeiras e Boca Juniors, pré-jogo no dia anterior, ou mesmo no mesmo dia, depois o pós-jogo, e aí depois a gente segue no Campeonato Brasileiro, que o próximo confronto é fora de casa contra o Bragantino. Avante palestra, tamo junto.